Agora nós vamos ver qual é a importância das agências missionárias. Como eu falei para os irmãos, precisa haver uma parceria entre a igreja local e as agências missionárias no trabalho de missões. Então, qual é a importância das agências missionárias? No contexto missiológico, irmãos, as agências missionárias elas surgiram devido a algumas dificuldades que as igrejas locais tinham para cumprir certas etapas dessa tarefa. Então, nós vimos que a igreja local ela tem a responsabilidade de selecionar os candidatos, treiná-los, prepará-los e enviá-los ao campo missionário. Entretanto, as igrejas locais, elas passaram a ter algumas dificuldades no tocante a essa responsabilidade que lhes era peculiar. Algumas dificuldades. Então, foi diante desse contexto que surgiram as chamadas agências missionárias. Quais foram os propósitos das agências missionárias quando elas surgiram? Auxiliar as igrejas locais nesse trabalho de preparação e envio dos candidatos ao campo missionário. Então as agências missionárias elas vieram para ajudar as igrejas, para servir como um auxílio, como um apoio às igrejas nesse processo de preparação e envio do candidato ao campo missionário. Então as igrejas tiveram essas dificuldades, né? No que diz respeito a essa tarefa de envio do missionário. Então, surgem as agências. E quais são as responsabilidades das agências? Porque as igrejas locais, elas têm a sua responsabilidade. Como nós vimos, elas têm o seu papel. E quais são as responsabilidades, os papéis, né, das agências missionárias? O primeiro é prover treinamento para os candidatos que serão enviados ao campo missionário. Então, as agências, elas vão oferecer certos tipos de treinamento que a igreja local terá dificuldades para oferecer. Como, por exemplo, de sobrevivência na selva, aprendizagem de um idioma, ou como se adaptar a determinadas culturas. São apenas exemplos. Então, a igreja local, ela exerce o seu papel, selecionando, identificando, escolhendo os irmãos, só que chega um determinado momento que essas igrejas locais, elas não vão conseguir oferecer a capacitação necessária para o candidato que será enviado ao campo missionário. Então, nesse caso, ela precisa recorrer a quem? Ela precisa recorrer às agências missionárias. Então, as agências missionárias vão oferecer um treinamento mais específico para as igrejas locais que pretendem enviar candidatos ao campo missionário. E aí, um desses treinamentos, como eu coloquei, o treinamento de sobrevivência na selva. Isso, para quem vai fazer missões entre os povos indígenas, é de suma importância. Porque como é que você vai enviar um missionário para fazer missões em uma tribo indígena, sendo que ele não sabe como sobreviver na selva? Tem como?
Não tem como. O missionário, ele vai viver na selva, ele não vai viver na cidade. Logo, ele tem que saber técnicas de sobrevivência na selva. E como que ele vai obter esse conhecimento, esse preparo para lidar com situações da selva? Como que isso vai ser possível? Através de um treinamento específico oferecido por uma agência missionária. Você não vai pegar o irmão que você vai enviar para o campo missionário e jogar ele no meio do mato lá e deixar ele um mês lá dentro do mato. Isso não é um treinamento. Então a agência missionária, ela tem todos os métodos, os recursos necessários para oferecer esse tipo de treinamento para o candidato que será enviado ao campo missionário. Essas agências ainda hoje Existe. Na internet tem algumas, eu não me lembro aqui o nome, mas eu posso pesquisar e passar para o irmão. Mas tem sim. Tem agências missionárias, elas realizam esse trabalho de parceria com as igrejas. Eu só preciso pesquisar o nome para passar direitinho para o irmão. Mas eu vou mandar para o irmão batizar, tá bom? Então isso é muito importante, irmãos. Fala, irmão. Qual é da igreja de Antioquia? Qual a procedência dela hoje que se denomina, constitui a mais próxima da igreja de Antioquia? Olha, qualquer igreja que se espelha nos princípios utilizados pela igreja de Antioquia para a realização da obra missionária é uma igreja que pode ser comparada à igreja de Antioquia. Nós não temos uma denominação específica que seja mais ou menos próxima da igreja de Antioquia nesse aspecto, né? Ela é uma igreja exemplo. Agora, como eu falei, uma igreja que se espelha na igreja de Antioquia, uma igreja que tem visão missionária, que tem um pastor missionário, que tem obreiros unidos, que observa aquilo que a igreja de Antioquia fez e usa como parâmetro no seu trabalho evangelístico, ela é uma igreja mais próxima de Antioquia. Tem até aquela igreja, eu nem sei o nome dela, fala os mormons, e aquela outra que anda com... Não, a igreja dos mormons é outra coisa, não é uma seita. Não estou falando, não é uma seita, não estou falando assim. Se introduz igreja, que eles falam, né? Sim. Não estou falando que é, tipo os mormons, e aquela outra que de vez em quando você vê os caras aí, mais os alemães, missionários. Então. Já viu? Não sei se já viu essa igreja. Não, nunca vi não. Ali na Moca tem uma dessa que de vez em quando eu pegava ônibus, agora eu não pego mais ônibus, mas eu já vi muito desses caras que ele vem, principalmente os alemães, eles vão para outros estados, vários países. Entendi. Então, as agências missionárias, elas vão trabalhar em parceria com a igreja local, oferecendo treinamento específico. Além disso, é responsabilidade das agências missionárias orientar quanto às melhores oportunidades para o irmão que pretende ser enviado ao campo missionário. Por quê, irmãos? Porque a igreja local, ela consegue oferecer um preparo para o candidato até um certo ponto. Chega em um determinado ponto que a igreja local ela não conseguirá oferecer aquele treinamento específico. Como eu falei, da selva amazônica, de sobrevivência na selva. E um desses treinamentos que a igreja, que a agência missionária também oferece, é o de orientar quanto às melhores oportunidades. Por quê? Porque pelo fato das agências missionárias estarem sempre em contato com outras agências, estarem também mais bem informadas, porque as agências mantêm contato entre si. Não é somente uma agência, existem várias agências missionárias, elas vão manter o contato entre elas, e isso
vai fazer com que essas agências passem a ser mais bem informadas do que a igreja local, no que tange as oportunidades mais apropriadas para o candidato ao campo missionário, ou seja, as melhores oportunidades. Então elas estão bem informadas, estão mantendo contato, né? Então isso faz com que elas saibam quais são os melhores lugares para se investir no campo missionário. Ou seja, elas vão com certeza orientar a igreja nesse aspecto e dizer, olha, atualmente os melhores países para realizar um trabalho missionário, ou atualmente os países mais abertos para a obra missionária, ou os países em que mais se está precisando de missionários. Então é nesse sentido que as agências missionárias irão trabalhar, né? Nessa ideia de mostrar para a igreja local como o missionário pode ser mais bem aproveitado, como ele pode conseguir alcançar um maior número de pessoas, né? Como ele pode conseguir pregar de uma forma mais facilitada o Evangelho. Agora, isso não quer dizer, irmãos, que os outros lugares que não são recomendados não deva ser alcançado com a mensagem da salvação. Eu não estou dizendo que a igreja não deva levar a mensagem evangelística, fazer missões, pregar o evangelho em lugares em que as agências missionárias, por N motivos, não recomendam. Não estou falando isso. É aquilo que eu falei no começo da aula. Nós devemos ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então não tem criatura, não tem pessoa, não tem cidade, não tem nenhum lugar nesse mundo em que o evangelho não deva ser pregado. Ele deve ser pregado em todos os lugares. Agora, é lógico, nós vivemos no século XXI, na era da pós-modernidade. Então as agências missionárias, elas podem orientar o missionário de como ele consegue ou ele pode vir a realizar o seu trabalho de maneira mais eficaz. Por exemplo, você quer ser um missionário, a sua igreja está lhe preparando. E a sua igreja quer lhe enviar, a igreja local, ela quer lhe enviar para a Coreia do Norte. Só que você não sabe que a Coreia do Norte é o país mais fechado do mundo para o cristianismo. Você não sabe que se você for pego na Coreia do Norte com a Bíblia, ou se eles descobrirem que você é cristão, você vai de duas uma, ou você é morto, ou você será enviado para campos de concentração, onde é uma morte programada, né? Então, essa falta de informação que você tem, a agência missionária, ela pode lhe passar. E aí, o que acontece? Quando você toma conhecimento dessa informação, não é que você vai desistir do seu chamado. Porque se você desiste, eu não quero mais ir para o campo, então você não é chamado. Porque o missionário que desiste de ir para o campo com medo de morrer, com medo da morte, ele não é um missionário, ele não tem chamado. Então não quer dizer que você vai desistir. Mas a agência missionária pode dizer para você, existe um determinado país onde quase não tem missionários. E eles não são tão opressores ao cristianismo como é a Coreia do Norte. Então se você for para aquele país, você vai ter liberdade para fazer o seu trabalho. Você vai poder pregar o evangelho livremente. E você vai ganhar muito mais almas para Jesus pela liberdade que você vai ter, devido ao fato desse país que nós estamos lhe indicando não ser um país fechado para o cristianismo. Então vejam que são fatores diferentes que podem ser úteis
no seu chamado missionário? E aí quem que lhe deu essa orientação? Foi a igreja local que separou você para a obra? Não. Foi quem? A agência missionária. Então, essas informações a sua igreja não vai ter para lhe passar. Eu citei a Coreia do Norte, é um exemplo aqui que todo mundo sabe. Mas existem informações que não estão no nosso nível. A não ser que você estude muito missiologia. Compre tudo que é livro de missiologia, faça curso de bacharelado em missiologia, enfim, aí é diferente. Mas se você quer uma informação rápida, uma informação básica de como realizar o seu chamado, o seu trabalho missionário, o caminho é as agências missionárias. Elas vão lhe orientar quanto às melhores oportunidades para a pregação do Evangelho. Amém? E aí qual é a terceira responsabilidade das agências missionárias? Executar o serviço burocrático. Hoje em dia, irmãos, há uma inúmera dificuldade para o envio de missionários. Principalmente no que diz respeito à burocracia. Porque existem determinados países que você precisa ter um visto, que você precisa ter uma autorização do governo para fazer um trabalho missionário. Quando você vai enviar dinheiro para outros países, tem aquela questão do câmbio, ter que converter para a moeda local. Então, são situações que dificilmente você vai ter esse preparo na sua igreja local. Dificilmente você vai conhecer todos esses trâmites na igreja que identificou a sua chamada, que lhe ofereceu um preparo bíblico e teológico e que pretende lhe enviar ao campo. Então, se você se submete à orientação, ao preparo de uma agência missionária, o que vai acontecer? Você vai ter um preparo, uma capacitação. E essa capacitação, esse preparo que você vai ter, vai ser muito útil. Você vai descobrir muitas informações que vai lhe evitar passar por dores de cabeça no campo missionário.